Paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma satisfação estar aqui mais uma vez e eu quero neste momento, falar para os irmãos, trazer para os irmãos o resumo da nossa lição de domingo, tá? Domingo nós vamos estudar a segunda lição sobre o tema Despertamento Espiritual, um Milagre. Estaremos estudando domingo. Só que hoje eu vou falar um resumo, para a gente ter mais ou menos uma ideia como vai ser esta lição domingo, tá? Eu sou o pastor Zé Fernandes, e este é o canal Respirando EBD, e hoje eu trago para os irmãos EBD Resumo, que é o resumo semanal da nossa lição. Bom, queridos, semana passada nós iniciamos esse trimestre, a primeira lição, e nós estudamos lá sobre o tema Daniel ora por um despertamento. Esse foi o tema da primeira lição. E nós observamos que durante aquela lição, o texto lido, muita gente ali foi despertado. Daniel foi despertado, como está escrito no capítulo 9, versículo 2 de Daniel. Ele foi despertado após ler as profecias do profeta Jeremias. E no livro de Esdra, no capítulo 1, versículo 1, Ciro foi despertado. Está lá escrito: e o Senhor despertou o espírito de Ciro. Depois, no versículo 5 do mesmo capítulo de Esdra, do primeiro capítulo de Esdra, os líderes das tribos de Judá, que eram duas, foram despertados também. E no finalzinho do versículo, também está escrito que o povo foi despertado. Então, todos foram despertados. E despertamento ali pode significar avivamento, É o mesmo que avivamento. Então o povo foi avivado, despertado. Depois de 70 anos no cativeiro, agora o Senhor desperta porque chegou a hora de se cumprir a profecia e o povo retornar para reconstruir Jerusalém. Bom, avivamento também significa acordar, viver, e carrega o sentido de respiração. Então, tem algo a ver com vida, com viver, com respiração. No Novo Testamento também tem o sentido de ressuscitar. Então, todo aquele despertamento, ele tem esse significado, Viver, acordar, ressuscitar, já no Novo Testamento. E a ideia básica de tudo isso é o retorno de algo, à sua verdadeira proposta, ao seu início, aos princípios. E esse retorno, ou melhor, esse avivamento, ele acontece quando nós nos submetemos a Deus, ou seja, quando passa a existir em nós submissão, aí acontece, o despertamento. E nas páginas da Bíblia, nós encontramos vários despertamentos, Vou citar aqui uns dois. No capítulo 22 de 2 Reis, versículo 8, ali aconteceu um despertamento. Foi quando Josias, eles encontraram o livro e o povo foi despertado. Tem outro no capítulo 23 de 2 Reis, mais um despertamento. E o que nós vamos estudar domingo, que eu vou passar para os irmãos o resumo hoje, que é no livro de Esdra, no capítulo 1, versículo 1 até o 11, Está ali o resumo, o texto que foi usado como base, o comentarista usou como base para a nossa lição de domingo.
E esse avivamento que nós vamos estudar agora, bem antes, o profeta Abacuque já orava a Deus, pedindo por este avivamento. No capítulo 3, versículo 2 do livro de Abacuque, está escrito assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E aviva ali, ele tem o significado, ou seja, literalmente quer dizer, anima, Senhor. Isso era o que o profeta Abacuque dizia. Portanto, a lição desta semana, que nós vamos estudar domingo, e que hoje nós vamos aqui ficar sabendo mais ou menos, o que vai ter domingo ali para nós. O título diz: Despertamento espiritual, um milagre. É o título da lição desta semana. Então, nós vamos saber agora a origem desse despertamento. E, segundo Isaías, segundo o livro do profeta Isaías, versículo 12, ele diz que o Senhor faz em nós todas as coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, diz que Deus opera tudo em nós. Então nós vemos aqui a origem, é Deus. E o próprio texto da lição, completa isso. No capítulo 9, versículo 2, como nós já falamos, a Bíblia diz: eu, Daniel, entendi pelos livros. Esdra 1:1 diz: e o Senhor despertou Ciro. E no versículo 5 diz que todos aqueles que o Senhor despertou para subir e construir Jerusalém. Aqui nós vemos que a origem desse despertamento é o Senhor. E queridos, o Senhor, ele não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito. E se ele despertou o povo, é porque tem um propósito, tem uma finalidade. Deus não ia despertar o povo simplesmente para despertar, não. Então, o segundo ponto da lição desta semana. O primeiro nós já falamos, que foi o despertamento espiritual, ela emana de Deus. Então nós vemos a origem do despertamento, espiritual, Deus. Agora o segundo, ele vai falar as finalidades desse despertamento. Tá? Então Deus despertou o povo para algo. Então vamos ver. Segundo ponto, diz as finalidades do despertamento. Aqui ele destaca duas. A primeira é a restauração nacional de Israel e a restauração espiritual de Israel. O comentarista destacou duas. E a obra de Deus, meus irmãos, ela tem essa característica. Ela é completa. Deus não faz nada pela metade. Que proveito teria Deus simplesmente só restaurar a parte nacional de Jerusalém? Ou que futuro teria se o povo fosse restaurado espiritualmente? Quando se trata de despertamento de Deus, ela tem
essa característica, ela restaura espiritual e o lado material, ou seja, ela faz a obra completa. E se tratando de restauração espiritual, quando o homem é restaurado espiritual, né, ali acontece, né, como nós vemos também, a renovação das bênçãos. Também acontece a renovação da fé nos abatidos. E também um verdadeiro despertamento. Ele deixa o homem, né, cada vez mais dedicado a Deus. Ou seja, o homem se torna obediente a Deus. Então, o lado espiritual é resolvido. O lado nacional, quando ele estava falando de restauração nacional, estava se referindo às cidades, à sociedade, ao povo, à reconstrução de Jerusalém. Então, na restauração espiritual, o povo acordou e se submeteu às ordens de Deus. E na restauração espiritual, nacional, a Jerusalém tinha que ser reconstruída agora por este povo que foi restaurado espiritualmente. Então, como fica isso? Primeiro, espiritual é aquilo que Deus faz em nós. E restauração nacional é aquilo que Deus ia fazer através do povo restaurado espiritualmente. E isso pode ser aplicado aos nossos dias. A restauração, por exemplo, a restauração do meu lar, ela começa com a restauração espiritual no meu coração, no coração da minha esposa, no coração dos filhos. Aí o lar vai ser restaurado por aquelas pessoas que foram restauradas espiritualmente. Entenda, espiritual é aquilo que Deus faz em mim. E a parte nacional, no caso a restauração nacional, era o que Deus ia fazer através do povo. Porque o povo foi restaurado, né, despertado para subir e reconstruir Jerusalém. E um belo exemplo para a gente ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui é a história do Gadareno. Capítulo 5, versículo 15 de Marcos. Ali no capítulo 15, você observa que depois que o Gadareno foi restaurado, né, os demônios saíram, o povo foram ver o que tinha acontecido. Chegando no local, viram o homem assentado, vestido e em perfeito juízo. Então a obra de Deus é completa. Só que esse homem que tinha sido restaurado espiritualmente, estava sentado, vestido e em perfeito juízo, queria seguir Jesus. Nós vemos isso no versículo 19 e 20. Ele queria seguir Jesus. Aí Jesus simplesmente falou para ele: não, vá para o seu povo e conte para eles o que eu fiz. Ou seja, Gadareno, eu te restaurei espiritualmente. Agora a tua cidade eu vou restaurar através de ti. Então a finalidade do despertamento de Deus, ela tem esta característica. Ela trabalha dos dois lados. Entenderam, meus queridos? Isto é o resumo da lição de domingo, né? E outra coisa interessante nessa lição é que Deus não desperta ninguém para ficar parado. Veja,
no capítulo 9, versículo 2 e 3, Daniel foi despertado para quê? Para orar. Em Esdra 1, versículo 1, o rei Ciro foi despertado para quê? Para assinar o decreto que garantia o retorno dos judeus para a sua terra. No versículo 5, o povo foi despertado para quê? Para subirem e reconstruir Jerusalém. Então, Deus não desperta ninguém para ficar sentado, parado. Quando o despertamento realmente tem a origem em Deus, ele tem esta característica, ela trabalha dos dois lados. Ou seja, Deus não desperta ninguém para ficar parado, mas para o trabalho. Tá? Então, meus queridos, este é um pequeno resumo do que nós vamos estudar domingo. Você que ainda não é matriculado, procura uma escola dominical, se matricula, não perde tempo, tá? Porque conhecimento não ocupa espaço, e ainda mais quando se trata de conhecimento espiritual. Então procura, se matricula, tá? E começa a estudar a palavra de Deus. E se você quiser divulgar mais ainda, né, esse trabalho através desse canal, o canal Respirando ABD, curte. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Fazendo isso, nós vamos divulgar cada vez mais a nossa escola dominical. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.